senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, hoje a Casa celebrou os 10 anos da Lei Maria da Penha e penso, como fiz numa parte ao senador Humberto Costa, que é sempre oportuno que a gente esteja relembrando para que esta ideia de acabar com a violência contra a mulher seja tocada ao coração de toda a sociedade brasileira, a começar, como eu disse, na escola, dentro de casa, e não apenas uma violência contra a mulher, mas a violência também contra a criança, a violência contra as pessoas mais velhas, contra o idoso, a violência contra os homens. Nós temos que deixar de ser uma sociedade que está cada vez mais embrutecida, mais perdendo o senso do relacionamento humano naqueles valores que nós deveríamos prezar sempre. E é exatamente por conta dessa violência que se fala contra a Lei Maria da Penha, mas eu falo de uma outra violência contra a mulher, que é uma doença, uma síndrome, um mal ainda não totalmente identificado na sua origem, que afeta no Brasil mais ou menos 5 milhões de brasileiros. E desses 5 milhões, eu diria que a maior parte é o universo feminino. São as mulheres que sofrem desse mal chamado fibromialgia. Hoje, por iniciativa dos pacientes portadores da fibromialgia, eu requeri, o senador Edson Lobão convocou para hoje uma audiência pública para debater esse tema. Estavam lá o representante do Ministério da Saúde, muito competente, o professor doutor Sandro José Martins, e o doutor Paulo Renato da Fonseca, que é da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor. Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, com sede em São Paulo. A Sandra Santos Silva, a presidente da executiva da Associação Brasileira dos Fibromialgicos, e a médica Elia Kotaka. E ali foram ditas muitas coisas a respeito dessa fibromialgia, que é uma doença que, como outras doenças, além da dor que a paciente sofre, porque a cada 20 mulheres com fibromialgia tem apenas um homem, senador Dário Berger. A cada 20 mulheres que sofrem de fibromialgia tem um homem. Então, por isso que eu disse que essa é uma doença que ataca preferencialmente as mulheres. Não há um sintoma claro, há uma dor violenta, tão violenta que lá em Santa Catarina, hoje, entre as mensagens que eu recebi, havia a manifestação, tem horas que eu não suporto. E as pessoas não entendem, há um preconceito. Está fazendo fita, é maluco, está doido. Quer dizer, a dor, é a segunda dor que a pessoa sofre, a dor emocional. Porque a dor física a pessoa já está sofrendo. E aí vem o preconceito por ignorância do mal que a pessoa está sofrendo, da dor que ela está sofrendo, esse preconceito. E aí eu digo, hoje eu vi uma frase interessante, Deus aparece nas coincidências. E talvez o diabo nos detalhes. Mas nas coincidências, segunda-feira, eu encontrei para tratar de fundos de pensão, de um projeto até do senador Paulo Bauer, do seu estado, e Analice Leitão foi tratar dos temas relacionados ao fundo de pensão do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, do meu estado. E ao final ela disse, senadora, precisa ser criado o dia do fibromialgico. E eu disse a ela, esse tema me é familiar porque requeria uma audiência pública sobre o tema. Foi segunda-feira. Hoje, quarta-feira, já fizemos audiência pública. E hoje eu entendi um pouco mais da gravidade dessa situação, especialmente por envolver uma doença das mulheres, já que a cada 20 pacientes, apenas um é homem dos pacientes. E de vários estados, do Acre do senador Jorge Viana, Alagoas, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Distrito Federal, Minas Gerais. Todos ligaram, mandaram, porque o Senado divulga que está fazendo aquela audiência pública e as pessoas mandam os seus depoimentos para registrar em Pelotas, no Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, Porto Alegre, para mostrarem a dor que sofrem com isto e com o preconceito por não haver a inclusão dessa doença entre as doenças crônicas reconhecidas pelo SUS para que haja um tratamento eficaz.
E, nesse caso, os especialistas ali presentes, tanto o Dr. Paulo Renato da Fonseca, quanto a doutora Elia Kotaka, que é especialista nesse assunto, e o Dr. Sandro José Martins e a própria Sandra Santos Silva, que representou os pacientes de fibromialgia, é que o tratamento precisa ser complementar. Fármacos, analgésicos, ou outros relaxantes musculares, ou outros tipos de fármacos, e, sobretudo, um tratamento complementar, em que tem no exercício físico um dos temas mais relevantes. As pessoas sedentárias sofrem muito mais. O exercício físico é muito recomendado. A RPG, que é o exercício de postura corporal, a acupuntura, extremamente defendida ali. Então, várias atividades físicas que são muito adequadas para o tratamento complementar junto com os fármacos. Então, ali também se discutiu, afinal, a doença de origem neurológica, a doença de origem reumatológica, e aí o doutor Paulo Renato da Fonseca disse que ela é de origem neurológica. E também um questionamento sobre a questão da genética, porque muitas das pessoas que ligaram disseram que eram filhas de uma família em que a mãe, o irmão, o irmão ou a avó já sofriam desse mal. Portanto, uma relação com a genética pode ser estabelecida, pode ser. A ciência ainda não disse nada a respeito disso, mas o Dr. Paulo Renato mencionou as pesquisas que estão feitas nesse caminho. O que eu chamo a atenção é exatamente para este problema que envolve as mulheres, que não têm, às vezes, vontade de sair da cama, não têm vontade de sair de casa, mas são por contingência de não ter abrigo na lei, nem o médico, às vezes, tem conhecimento suficiente, então ela é punida pela falta de identificação dessa dor que é violenta, porque algumas dizem que pensam até, nem gosto de falar, pensam no suicídio, quer dizer, é a última, é tão grave a dor que a pessoa chega a falar dessa atitude radical que nós todos não concordamos e absolutamente, ao falar aqui nessa palavra, eu estou referindo à dor que essas pessoas sofrem. E as manifestações que eu recebi também no gabinete, também por e-mail, desses pacientes, eu senti a necessidade de vir aqui à tribuna para dizer que é preciso sim que a fibromialgia entre no rol das doenças crônicas, para efeito não apenas de assegurar o tratamento pelo SUS, ou seja, nos medicamentos, seja também na disponibilização das fisioterapias, de todas as outras práticas que são recomendadas, mas também para que haja um cuidado melhor. E um preparo dos médicos que atendem, para que não haja também de parte do médico uma insensibilidade, não digo que a maioria, mas às vezes por falta de conhecimento científico das características e da natureza dessa doença, que é fácil identificar pelo toque do dedo onde está doendo, e aí a identificação dessa fibromialgia, que a gente faça exatamente a inclusão da fibromialgia entre as doenças que são doenças chamadas crônicas para fins de tratamento. Então, eu queria agradecer muito aos médicos que estiveram ali presentes para tratar desse tema e dizer que nós vamos continuar na Comissão de Assuntos Sociais a abordar essa questão, porque ela interessa a mais absolutamente de milhares de pessoas. 5 milhões de brasileiros sofrem dessa doença, nessa proporção, como eu disse, de cada 20 mulheres com fibromialgia é apenas um homem. E que essa ideia de fazermos o dia do fibromialgico sirva também de alerta à sociedade para um conhecimento maior deste mal que atinge tantas mulheres em nosso país. Uma violência que eu diria considerável, aquela que por ignorância e preconceito sofre a mulher que é vítima de violência e de agressão de um homem insensível ou bruto, que é o companheiro ou o amigo ou o namorado da mulher que sofre nas mãos de um homem covarde. Também a doença, quando não é reconhecida e é tratada com preconceito, também é uma forma grave de violência contra a mulher. Muito obrigada, senador.